A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas gravações da nossa Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos falando sobre o livro de Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Já chegamos na lição de número 8. Sim, lição de número 8 é a lição que iremos aprender hoje. Um tema importantíssimo, ou até mesmo impensável diante dos fatos da Bíblia, que vai ter um momento na história que o céu vai estar em silêncio. Esse é o tema da lição de hoje, silêncio no céu. Por quê? Quem ficou em silêncio? Só o céu, só a terra, os animais, os anjos, os seres viventes? Por que o silêncio? Para quê? Qual foi o motivo? É essas perguntas que nós vamos responder aqui dentro daquilo que a Bíblia nos dá respaldo, dentro daquilo que a Bíblia já nos mostra. É o que nós vamos aprender na lição de número 8. Eu te convido a pegar os seus marca-textos. Se você tiver a sua revista impressa, você pega. Se não tiver, você pega em uma digital. Recomendo sempre para que você tenha um exemplar da Bíblia. Como digo sempre, a minha é gigantona para que assim a gente possa ler melhor. E eu quero convidar você a aprender da lição de número 8 que começa agora. Vamos juntos? Meus amados e queridos irmãos, antes de nós entrarmos na lição de ler qualquer coisa aqui na nossa revista ou certificar aqui na nossa Bíblia, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Sim, eu quero começar lendo o livro de Apocalipse, mas não sobre o silêncio. Eu quero ler outro texto, para a gente entender depois o motivo ou a razão, ou se tem lógica esse silêncio, né? Se assim podemos dizer. Apocalipse capítulo número 4, verso de número 8, que diz assim: E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quero dar ênfase à parte B do versículo. E não descansavam nem de dia e nem de noite. Espera aí, se Apocalipse 4, verso 8 está dizendo que eles não descansam nem de dia nem de noite, a declaração lá é uma só: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Já nos remete ao livro de Isaías, capítulo de número 6, que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Já nos lembra de Abacuque, capítulo 2, verso 20. E a terra faça silêncio para ouvir o Todo-Poderoso. Então a terra se cala. Me lembra outro mais. Jesus no Calvário, quando entrega a sua vida por mim e por você, e a terra ficou em silêncio, que nem o sol quis dar a sua luz. Então veja você esses fatos, mas principalmente no céu, que eu quero dar ênfase. Lá os anjos estão clamando, dizendo, adorando, cantando cântico novos, exaltando o nome de Deus, do Cordeiro, estão em adoração de dia e de noite. Mas João vê algo estarrecedor. Um barulho, como diz aí alguns escritores, um silêncio ensurdecedor. Já ouviu essa expressão? É tão silêncio que isso apavora. É o que aconteceu no céu e é o que nós vamos aprender hoje. Essa aqui não é nem título de introdução, é mostrar para você que o céu está em adoração. Desde a eternidade que o céu está em adoração, de dia e de noite. Mas haverá um tempo, haverá um dia que haverá silêncio, por meia hora. É verdade, mas haverá. E é o que nós vamos aprender hoje.
Fica junto comigo. Essa lição será aplicada no dia 24 de maio de 2022, lição de número 8, como já falei, silêncio no céu e o julgamento vindouro. São 2 períodos, primeiro o silêncio e depois o julgamento. Pega aí o seu marca-texto, se você tiver, Apocalipse capítulo de número 8, versículo de número 1, que diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Quase meia hora. Mas o que é que nós podemos aprender aqui já no nosso textuário, professores e alunos? Olha só, que houve silêncio no céu depois de algo. É o que nós chamamos de contexto. Houve algo para acontecer o silêncio. E havendo aberto o 7º selo. Então você sabe que já estudou, que você sabe que o Apocalipse tem a abertura dos 7 selos. E na abertura do último selo, 7º, aí sim se fez silêncio no céu. Olha aqui. Por quase meia hora, ou seja, por quase 30 minutos. E é o que nós vamos aprender. Verdade aplicada. A certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo deve, despertar-nos à santidade e evangelização. Eu me lembro que essa aqui é a lição 1, no máximo a lição 2 aqui do livro de Apocalipse da nossa sala, que o livro de Apocalipse é um convite para que eu e você fique cada vez mais santificado e que nós possamos cada vez mais evangelizar. Tem essa duas conotações do livro de Apocalipse, porque se a vinda está próxima, então temos que evangelizar e temos que nos santificar para a vinda do nosso Senhor. Texto de referência, livro de Apocalipse, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo número 10. Está na descrição do vídeo, se assim você preferir, mas e se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. A leitura nos diz assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e havendo saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e de toda a erva verde que foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Eita Deus! Agora aqui já dá para a gente entender porque que no sétimo selo aberto houve silêncio. Olha a sequência de selos sendo aberto, o que está acontecendo na terra. Versículo de número 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a terça parte das fontes. Então, a abertura dos 7 selos são catástrofes mandadas da parte do Cordeiro. Lembrando, professor, enfatize, quem abre os selos é o Cordeiro. Capítulo 4, nós temos o desenrolar ali, um contexto que ninguém é digno de pegar o livro. E o livro não é livro físico, não é o livro que nós conhecemos assim, este formato. Lembrem-se, ênfase para os seus alunos, professores e alunos, livro, quando fala na Bíblia, não é livro no formato aqui da revista, é livro em rolos. E para que esse rolo não venha a se desenrolar, não é redundante que é isso mesmo. Para que esse rolo não venha a se desenrolar, você selava esse rolo e ali colocava o brasão de quem estava selando e só quem podia abrir era quem ia receber, né? Quem está mandando, quem está recebendo. E no caso aqui, quem era digno de pegar esse livro e abrir e quebrar os seus selos que nós falamos, que era torcer um pouquinho e quebrar o selo? O Cordeiro. Então, quem está abrindo os selos é o Cordeiro. E o Cordeiro, consecutivamente, está permitindo ou dando ordem para que essas catástrofes aconteçam na terra. Aí você fala, mas o Cordeiro não é Jesus? É. Jesus, para nós, é o que o João viu. É um Cordeiro morto, um Cordeiro simples. Mas no céu, esse
esse cordeiro é um leão, o leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou para vencer e é digno de toda a honra e toda a glória. Então tenha esse cordeiro agora, antes que ele venha se tornar o grande leão da tribo de Judá na visão do céu, porque lá ele vai vir com rigor. Esse cordeiro está aqui agora com misericórdia, deixou o Consolador, quer que eu e você nos arrependa dos nossos pecados. Aqui não, aqui ele vai só derramar os seus 7 selos, vai quebrar os seus 7 selos para vir as pragas, para vir essas catástrofes, depois tem a taça e trombetas, ou seja, aproveita esse cordeiro como cordeiro, porque esse cordeiro vai vir como leão, e como leão ele não vai ter mais essa bondade que nós estamos hoje, deixando a vida nos levar e a vida nos levando para lugares tortuosos, porque o cordeiro vai vir com poder e grande glória, e ali só vai ter ranger de dentes, sofrimento. Olha o que está acontecendo com a abertura desses selos. Isso aqui não foi nem a nossa introdução, foi apenas a leitura. Professores, alunos, lição de casa para vocês. Apocalipse capítulo de número 8. Apocalipse capítulo número 8, lê ele todo, essa é a lição de casa, tá bom? Não dê aula, professor, sem antes ler Apocalipse capítulo 8. Alunos, depois que você tiver essa aula, para e lê o Apocalipse capítulo 8, combinado? Vamos para a nossa introdução. Os capítulos 4 a 7 de Apocalipse são uma preparação para a abertura dos 7 selos, que desencadeará uma sucessão de manifestações do juízo divino sobre a terra. Preparação, capítulo 4, 5, 6 e 7. Se você puder ler, mas se não puder, ler o capítulo 8, antes de aplicar a aula. Vamos lá. Com intensidade jamais vista, Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto diz: lê o Apocalipse é ler hoje o Jornal da Manhã. Meu Deus, eu vou ter que anotar isso aqui. Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, não estou ganhando nada para dizer o que eu vou dizer, mas eu estou aqui em uma escola e tenho que recomendar. Se você puder, compra a Bíblia comentada por Antônio Gilberto. Sabe esse Antônio Gilberto, esse grande homem de Deus que passou aqui na Terra? Ele fez várias anotações, ele fez vários comentários bíblicos. Então está reunido em uma Bíblia. Então você quer aprender mais sobre teologia pentecostal assembleana? As obras de Antônio Gilberto. Olha que frase: lê o livro de Apocalipse, lê hoje o Jornal da Manhã. Catástrofe, miséria, morte, sofrimento, dor, e o homem não se arrepende dos seus pecados. Parabéns, que Deus tenha recebido Antônio Gilberto aos seus braços, que ele esteja no seio de Abraão. Amém? Vamos lá, ponto 1. O juízo é inevitável. Glória, glória, glória. O juízo ele é inevitável. Por mais que o homem diga que não, por mais que o homem pense que não, o juízo é inevitável. Vamos lá. O último dos 7 selos é aberto e com sua abertura se desencadearia uma sucessão de manifestação do juízo divino com grande intensidade. Isso aqui é que nós precisamos dar ênfase também. Com grande intensidade. Ou seja, não vai ser coisinha pouca. Vai ser com grande intensidade. Até aqui toda a atenção está no céu. Onde João vê o trono, já tivemos essa lição. Se você não assistiu, está aqui na playlist, no canal Bíblia para o Cotidiano, a playlist da editora Betel Dominical, segundo trimestre. Já falamos sobre o trono, você pode ouvir. Os 24 anciões, os 4 seres viventes adorando a Deus. Isso é Apocalipse 4 a 5, capítulos, tá? Capítulo 4 a capítulo número 5. Agora, com a abertura do 7º selo, o livro do juízo é aberto a toda a atenção, volta-se para a terra. Ou seja,
João está lá vendo o céu, tudo acontecendo no céu, adoração, jogando coroa, louvores, adoração, eis aqui o leão da tribo de Judá, escreve para as igrejas, mas João tudo vendo o que está acontecendo ali no céu para ele escrever, para ele anotar, para ele mandar. Agora, no capítulo de número 8 que nós estamos vendo, a visão de João sai do que está acontecendo no céu e João vai olhar para o que está acontecendo na terra. Porque agora os eventos não são mais ali, ou por enquanto, se dá uma pausa dos eventos no céu, porque o evento agora vai acontecer na terra. E acontecendo evento na terra é o que João vai relatar no capítulo número 8 por diante. Ele vai narrar o que vai acontecer simultaneamente, o que está acontecendo no céu, da glória, da honra, da majestade, e o que está acontecendo na terra. É simultâneo. Não parece que vai acontecer uma coisa agora, se parou lá para acontecer aqui. Não, são simultâneos, como simultaneamente. Explica aí, simplifica, professor. Eu gosto que vocês gostem de simplificar. Agora, nesse momento que você está me vendo, você pode estar me vendo ou somente me ouvindo, indo trabalhar, ou até mesmo trabalhando, ou até mesmo só prestando atenção aqui e fazendo as suas anotações. Simultaneamente, eu estou gravando esse vídeo e esse vídeo vai estar sendo disponibilizado às segunda-feiras, é quando eu disponibilizo, mas justamente na segunda eu estou trabalhando. Enquanto o vídeo está passando, eu estou trabalhando. Então uma coisa não anula a outra, porque às vezes as pessoas se confundem. Está acontecendo algo no céu, está acontecendo na terra. Então, a gente está sofrendo aqui, é o arrebatamento, não é? Irmãos, o mundo funciona simultaneamente. Hoje, agora, está acontecendo centenas de milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, essa colocação aqui nós temos que entender. Que no céu não para uma coisa, acontece tudo lá, para depois acontecer aqui, depois volta para lá. Não, é simultâneo. É igual a minha e a sua vida. Eu estou gravando o vídeo, está tocando um som lá fora, eu estou gravando o vídeo, estou preparado para daqui a pouco ir para a igreja, eu estou gravando o vídeo, a minha esposa está se trocando, enfim. É isso que eu quero dizer para você. Não são eventos que só vai acontecer quando um terminar, começa o outro. Não, está acontecendo simultaneamente. Ok? Isso é simplificando. Agora vamos falar sobre o silêncio na terra. Ponto 1. Silêncio no céu. Perdão. Vamos falar sobre silêncio no céu. Vemos algo inédito aqui, silêncio no céu. Por que algo inédito aqui? Porque nós tivemos, eu li para você, Apocalipse 4, verso 8, que os anjos adoram Deus de dia e de noite. Então acontece algo inédito no livro de Apocalipse, capítulo 8. Algo inédito, está aqui. Todo louvor que é característica do céu cessa por quase meia hora. Este silêncio nada tem a ver com a passagem de Isaías 6:8. Já vamos abrir Isaías 6:8. Ou com a morte de Cristo na cruz, que também já citei. Tanto Isaías quanto a morte de Cristo lá no Calvário. Não tem nada a ver com este silêncio. O silêncio aqui é outro, é por outro motivo. O silêncio aqui fala da perplexidade diante do que está por vir. Significa que o que ocorrerá no mundo será tão sobrenatural, tão terrível e impactante, que até os anjos se calarão. Rapaz, pastor William Barros, se eu pudesse aplaudir, se meus aplausos pudessem chegar à vida do pastor William, mas eu tenho orado por ele, lembrado dele nas minhas orações. Que frase, irmão, isso é impactante para mim e para a tua vida. Olha só, significa que o que ocorrerá no mundo será tão sobrenatural, tão terrível e impactante, que até os anjos ficarão perplexos. O que vai acontecer é tão grande, tão terrível, eu vou marcar essa frase, que os anjos se calarão. Os anjos estão lá adorando a Deus de dia e de noite, como nós lemos em Apocalipse 4, verso 8, de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E de repente os anjos se calam. Silêncio, pela perplexidade do que está por acontecer. Por isso que nós temos que estar pronto e não nos preparar.
Meu Deus. Antônio Gilberto. Eu conversando com a minha Rose, disse, amor, olha isso aqui que Antônio Gilberto escreveu. Olha que lindo e importante. É sem dúvida a calma que costuma preceder a tormenta. Sabe quando diz assim, ó, tá quieto demais. Tá quieto demais. Eu não gosto quando as coisas... Pronto, eu vou ilustrar aqui, simplificando, tá, meu irmão? Sabe quando você fala assim, esse menino tá quieto demais, eu acho que fez alguma coisa errada. Eu acho que tá quieto demais, deve estar aprontando. É mais ou menos isso que o pastor Antônio Gilberto está colocando, porque ele está dizendo que antes da tormenta vem um silêncio, uma calmaria. Você já viu? Pronto, outra coisa boa para falar justamente de catástrofes. Você já viu sobre o tsunami, o que acontece? A terra, as águas, quando acontecer um tsunami, principalmente ali em 2012, você vê aquele filme lá de 2012, né? Quando vai acontecer o tsunami, primeiro vai um silêncio, a água toda recua, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, aí a água fica lá um pouquinho, daqui a pouco a água vem e devasta tudo. É isso aqui que o pastor Antônio Gilberto está falando. É sem dúvida a calma que costuma preceder a tormenta. Então, o silêncio no céu pelos anjos era anunciando a grande tormenta que estava por vir. Eita Deus, vai ser forte, irmãos, mas estejamos firmes. É motivo de nos alegrarmos, porque simultaneamente já estamos lá na boda do Cordeiro, na paz. Aqui é para quem ficou, irmãos. Continuando. Ponto 1, ponto 2. O juízo será consecutivo. Depois do silêncio acontece o juízo consecutivo. Vamos ver o que coloca o escritor William Barros. Ao estudarmos sobre o juízo divino na grande tribulação, devemos ter em mente que tudo indica que o juízo não será paralelo, mas consecutivo, ok? Vemos Deus trazendo sua mensagem numa sequência de 7 cartas às igrejas da Ásia, o livro selado com 7 selos, o último selo abre e o juízo das 7 trombetas. As 7 trombetas terminam e inicia o juízo das 7 taças da ira divina. E após termos Cristo com o exército no céu, enquanto o juízo das 7 trombetas atinge parcialmente a terra, onde 1/3 das coisas é atingida, os juízos da taça atingem de forma total os elementos atingidos na terra. Então veja a sequência. Tem uma sequência, só que a grande tribulação separado disso aqui. Isso aqui acontece após a grande tribulação. Certo? Porque a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de pensamento é que nós seremos tirados desta terra para que aconteça esses eventos. Enquanto estaremos em glória no céu com Deus, aqui estará acontecendo o derramamento, como ele falou aqui. O exército de Cristo, tem o juízo das 7 trombetas, os 7 selos, as taças, tudo acontecendo e nós fora desse período. Glória a Deus por isso. Oh, aleluia! A revelação na forma de pretérito. Vamos lá. Um detalhe nas profecias chama a atenção. Vamos ver que detalhe é esse nessas profecias de João chama a atenção. O fato do juízo serem narrados no passado ou como eventos que já aconteceram. Olha só a observação. Parece que o que o João está narrando é que o selo já foi aberto, já houve esse período de silêncio, já teve essa terça parte de tudo, né? Se dá a ideia, parece que mas vamos adentrar, vamos aprender aqui, vamos lá. Isso não significa que as profecias da grande tribulação e seus respectivos juízos já tenham chegado e se cumprido, mas revela uma linguagem que só o Eterno pode usar.
Por quê? Eu já fiz essa ilustração aqui, vou ter que fazer de novo. Deixa eu marcar aqui com marca-texto. Ó, eu já fiz essa ilustração, eu vou fazer de novo. Por que que Deus pode falar como se estivesse no passado, como se estivesse no presente e como se estivesse no futuro? Deixa eu mudar de cor, cada um de uma cor aqui, ó. Por quê? Porque a gente usa uma forma de linguagem que não é adequada, mas é aceitável. Entenda, nós somos seres humanos e usamos linguagem humana para tentar descrever um Deus que é eterno, que é inefável. Até o seu nome é tetagrama, não tem nem a pronúncia correta. Então, quando eu digo assim que Deus está no passado, é uma forma de linguagem, mas está errado. Quando eu digo que Deus está no presente, é uma forma de linguagem, mas está errado. Quando eu digo que Deus está no futuro, é uma forma de linguagem, mas está errada. Por quê, professor? Você que é meu aluno e está aqui, já sabe o que eu vou fazer. Porque Deus não está na linha do tempo humana. E Deus é atemporal. E o que é isso, professor? Olha só, imagina que aqui é Deus. De onde ele está, ele vê. Vamos colocar aqui é Deus. De onde ele está, ele vê passado, presente e futuro. Então ele não está aqui. Ele está aqui e consegue ficar no passado, no presente e no futuro. Se você pegar uma máquina do tempo, se fosse possível voltar no passado, Deus ia estar lá na sua visão. No presente, exatamente agora, ele está vendo tudo. E lá no futuro, não é que ele vai estar lá, é que ele já sabe o que está lá. Então ele é atemporal, tá bom? Então por isso que ele pode falar na forma como já tivesse acontecido. Porque para Deus já aconteceu. Para Deus não vai acontecer, já aconteceu. Só vai esperar acontecer agora na minha vida, no meu viver, no nosso tempo. Mas como Deus já viu tudo, já está vendo tudo, então ele pode usar a linguagem do passado, do presente e do futuro, porque ele não se apega ao tempo, ele é atemporal. Ok? Vamos continuar. Quando falamos no nosso futuro, seja circunstanciais, ações e planos, lidamos com hipóteses ou possibilidade. Por isso, em nosso vocabulário, usamos a palavra como talvez, é possível, com a ajuda de Deus. Porém, quando o Pai da eternidade fala do futuro como se já tivesse acontecido, revela que o que está por vir acontecerá inevitavelmente, ok? E é irrevogável, tá bom? Aqui foi o resumo do que eu falei para você. Então, quando eu falo, eu digo talvez, é possível, com a ajuda de Deus. Mas quando Deus diz que vai fazer, já está posto, já está definido, já está determinado. Como foi que o pastor William colocou aqui? Deixa eu ver. Porém, quando o Pai da eternidade fala do futuro como se já tivesse acontecido, revela que o que está por vir acontecerá inevitavelmente e irrevogável. Vai acontecer. Quer anotar essas referências aí? Uma referência só. Isaías 46, do verso 9 ao verso 10, ok? Quer ler? Vamos ler, né? Estamos na escola bíblica dominical. Abre aí sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 46. Vamos fazer a leitura, faz parte. Aproveitando que a gente vai abrir aqui Isaías 46, deixa eu fazer um pedido para você. Se inscreve no canal, faz o algoritmo entender que esse é um canal relevante, que você está aprendendo a palavra, que outras pessoas estão interessadas. E outra coisa, aqui é uma coisa importante, de verdade. Toda segunda-feira, ouve o que eu estou falando para você, preste atenção, meus irmãos. Porque eu recebi mensagem dizendo que alguns de vocês não estão recebendo notificação quando eu coloco os vídeos no YouTube. Então, marca aí, professor Tony, toda segunda-feira, querendo Deus, só se acontecer algo extraordinário, é que eu não consigo colocar na segunda. Mas, particularmente, eu gravo os vídeos durante a semana, no sábado, no domingo, para disponibilizar na segunda. Então, na segunda-feira, o dia todo,
eu posso publicar esse vídeo, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas na segunda. Então, assim, se você está querendo acompanhar a aula durante a semana toda, eu queria estudar a semana toda para aplicar essa aula ou para aprender um pouco mais, procura no canal Bíblia para o Cotidiano toda segunda-feira. Se você não ativou o sino, você ativa as notificações para que o YouTube possa te impulsionar, dizer que tem um vídeo novo. Se não chegar para você, quando for segunda-feira à noite, você fala, peraí, deixa eu entrar aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, porque o professor Tony falou que toda segunda-feira vai ter um vídeo novo da escola dominical, da Betel Dominical. Tá bom? Porque eu recebi essa mensagem e muito obrigado pelo seu feedback dizendo que não está sendo avisado pelo YouTube que tem vídeo novo no canal. Então marca aí toda segunda-feira, ok? Isaías 46, verso 9 e verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o que meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui já está marcado em parte, mas eu quero continuar marcando. Anota aí porque Deus pode falar como se já tivesse acontecido. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, 2 pontos, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aqui já está marcado que anuncia o fim desde o princípio, ou seja, antes de acontecer, porque ele é atemporal, antes de acontecer ele já anuncia, ou seja, antes de começar na nossa vida ele já sabe qual é o fim. Oh, Deus maravilhoso! Aqui, e desde a antiguidade as suas coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, a vontade de Deus. Então Deus é maravilhoso, ele sabe o que vai acontecer ele sabe o fim antes de acontecer. Glória a Deus. Ponto de número 2, vamos para o nosso ponto de número 2, o juízo divino sobre a natureza. Sim, a natureza sofrerá também com o juízo de Deus para mostrar para o homem que Deus manda na natureza. O que te lembra? Eu não vou ler aqui na revista, eu vou lá citar. A natureza sendo submissa à vontade de Deus. Dá um exemplo, pastor. Jesus andando sobre as águas. Acabou, irmão, com a teoria da lei da gravidade. Apesar que a lei da gravidade veio depois, né? Jesus anda sobre o mar. Ah, mas era Jesus. Aí ele chama Pedro para andar. Pronto. Se um não basta, 2 acabou com a lei da gravidade. Então Deus é sobre a natureza. Ah, mas e outro evento? Tem. Elias, eu sempre confundo se foi Elias ou se foi Eliseu. Que estavam os sacerdotes ali, estavam aumentando o território deles, pegaram um machado emprestado e foram bater na árvore lá, o machado caiu dentro d'água. O servo entra em desespero e fala, Senhor, o machado era emprestado e caiu no rio. Aí diz o texto que, eu não lembro agora, perdão, se Elias, se Eliseu, eu sempre confundo. Pega um galho de madeira, desde quando madeira é imã? Joga sobre o rio e o machado flutua. Esse teu Deus é maravilhoso, meu irmão. Não tem como não acreditar num Deus como esse. Então ele é Senhor da natureza. A tempestade, outro exemplo, está dormindo e a tormenta, a tempestade acontecendo, ele se levanta e diz: vento, primeiro pro vento. Vento, fecha tua boca. Cala-te. E mar, fica quieto. Calmaria. Eu gosto, me lembro até o hino que eu e minha esposa ama, do Canção e Louvor, a calmaria, amo esse hino, a calmaria. Então, irmão, ele é Senhor do tempo, da natureza, ele é o Senhor da natureza, e ele vai provar isso quando mandar as pragas. Ah, mas Deus destruiu tudo, não se preocupa não, depois ele mesmo disse que ele vai trazer um novo céu e uma nova terra, ele vai fazer tudo novo. Esse é o teu Deus que pode destruir e refazer, porque ele tem todo o poder. Ou melhor, ele é todo o poder. Vamos lá. As primeiras trombetas são tocadas e anunciam o juízo divino, que atingirão elementos da natureza. 2 detalhes devem ser observados.
Pastor William aqui pede para a gente observar 2 detalhes. Vamos ver os detalhes que o pastor William manda a gente observar. O que ocorrerá não é resultado da irresponsabilidade ou mau uso dos recursos naturais pelo homem, mas a ação direta daquele que está assentado sobre o trono. Vamos ver? Então isso aqui não tem nada a ver com aquecimento global. Isso aqui tem a ver com o poder do nosso Deus. Livro de Apocalipse, abre aí, capítulo de número 8, verso de número 12. Vamos lá. Que vai nos dizer, que está nos dizendo, que nos diz assim. Dizendo não, ela já disse, que está dizendo assim. E o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então, esse aqui só mostra o soberanio de Deus, que até o sol, a lua, as estrelas não dará o sol. Por quê? A natureza pode ser, a natureza está sendo destruída por aquecimento global. Tá, e por que o sol deixou de brilhar? E por que a lua deixou de brilhar? E por que as estrelas deixaram de brilhar? Porque Deus tem um controle sobre elas, dizendo, ó, brilha hoje só 50%. Eita, é poder demais. Brilha hoje só 50%. Porque eu quero. E ele já provou. Quando Jesus morre na cruz, diz que houve treva como nunca visto na história. O sol se negou da sua luz. E os livros históricos, eles querem esconder. Mas os historiadores dizem que houve um eclipse. Houve um eclipse global uma única vez na Terra. E ninguém sabe quando voltará a acontecer. Aí eles fazem aquelas teorias de planeta com isso, com aquilo, e o Sol daquele jeito. Mas eles dizem que houve um evento na Terra onde houve um eclipse mundial. Em pleno meio-dia, a 3 horas da tarde. E foi justamente a declaração do que está na Bíblia, que da hora sexta à hora nona houve trevas. Deus dizendo, eu que mando. Teu Deus é maravilhoso. Nosso Deus é gigante, meu irmão. Onde foi que eu estava? É tanta alegria que aqui me achei. Vamos lá. Porque, irmão, é alegria, é saber que meu Deus não perdeu o controle de nada. Assim como foram literais os flagelos do Egito no tempo do Êxodo, assim serão também na grande tribulação. Não é fictício, não. Anota isso aí. A maior prova que o que vai acontecer é real é aqui, ó. Do mesmo jeito que aconteceu os flagelos no Egito, vai acontecer também na grande tribulação. Não é fictício, não é se vai acontecer, ou é uma hipótese, é uma ilustração. Não, do mesmo jeito que foi no Egito, vai ser na grande tribulação. 2.2, um terço de toda a vegetação. Mais uma vez eu falo, não tem nada a ver com aquecimento global, viu? Não tem nada a ver do homem cuidando mal da terra. Isso aqui é o poder de Deus sendo manifestado. É o primeiro anjo tocar a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Isso aí é Apocalipse 8, verso 7. Lembrando, lição de casa, Apocalipse capítulo 8, para professores e para os alunos. A terça parte de toda a vegetação da terra será destruída. Todo o ecossistema, toda a biodiversidade será abalada neste tempo. É possível supor o que será neste juízo sobre a terra, sendo que nada igual aconteceu no mundo até hoje. Vai abalar, ó, 2 palavras aqui, ó, bem pertinente para os nossos dias. Essa palavra aqui, ó, biodiversidade. E qual foi a outra palavra? Ecossistema. Todo um ecossistema, toda a biodiversidade será
abalada. E o pastor William Barros coloca dizendo, sendo que nada igual aconteceu no mundo até o dia de hoje, até aquele acontecimento, até este acontecimento. 2.2 1/3 de toda a vida marinha e embarcações, não somente na terra física, né, que a gente já aprendeu sobre que existe 3 tipos de mundo, foi a lição 7, né, tá aqui no canal. Mundo terrestre, o globo terrestre, mundo pessoas e o mundo sistema, né? Tá aí na lição, se você não assistiu, assiste também. Então aqui ele está falando que vai ter catástrofe na terra seca e vai ter catástrofe na terra água, no que vai ter onde está as águas, vai acontecer também, vai ser atingido também. Escuta aqui, a segunda trombeta mostra a morte de 1/3 de 1/3 de toda a vida marinha, bem como a destruição de 1/3 de todos os instrumentos de navegação do mar. Aqui eu quero dar uma pausa e uma observação. Essa passagem aqui continua sendo Apocalipse 8, tá? Agora é versículo 8 e 9. Eu não sei se vocês viram, alguns meses atrás, eu acho que alguns meses, não vou lembrar. Foi o finalzinho do ano passado para esse ano, não vou lembrar agora exatamente. Rapaz, me fugiu a memória. Uma passagem que foi criada pelo homem para cortar o caminho sobre as embarcações. E o que aconteceu? Um navio encalhou e com isso a produção dos outros países não conseguia passar por aquele canal. Esqueci o nome do canal agora, mas eu quero ilustrar o quê? Ilustrar o quê? Que centenas de navios ficaram parados sem poder navegar pelaquele canal porque ficou interrompido. Então existe hoje centenas de navios que está nesse exato momento que você está assistindo esta aula, levando comida, levando roupa, levando remédios, levando pessoas para passear ou simplesmente para trabalhar. Está levando exércitos, está levando livros, Bíblia. Existem centenas de navios levando coisas para o mundo todo. E Deus está dizendo que esses navios também serão abalados. Não somente os seres viventes da terra, mas os que estão presentes nas águas. Até isso Deus está vendo. E está dizendo que também vai agir nos mares. Tá? Vamos continuar. A Bíblia fala aqui que foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, que nós não sabemos do que se trata. É provável que se trate de um asteroide, mas o fato é que a destruição será real em toda a escala. Todo asteroide que a gente fala é um corpo celeste que invade a Terra, alguns os fragmentos passam na camada de ozônio, elas são destruídas e caem bolas pequenas e mesmo assim causa destruição. Nesse caso aqui não. Vamos dar o nome de asteroide porque todo corpo celeste que vem do universo para a Terra é chamado de asteroide. E esse asteroide, cometa, enfim, o que vai vir para a Terra é algo grande como um monte e ardente fogo. E caindo na água acontecerá esta catástrofe. Olha o que Antônio Gilberto aqui coloca no comentário dos professores. Algo como um meteoro incandescente caindo no mar e 1/3 da vida marinha e 1/3 dos navios são destruídos. Neste tempo, os modernos navios de guerra não terão qualquer proteção para evitar ser destruída. Seus mísseis mais preparados serão totalmente inúteis. Não vai dar para destruir, porque é Deus que está mandando. É Deus que está dizendo vai ser destruído. Ponto 2.3. 1/3 de toda a água potável e 1/3 de todos os alimentos também será atingido. Tá tendo fome hoje? Você acha que vai ter fome? Só que aqui assim tem algo interessante, tem os dois lados. Parece que tem fome, mas vai ser uma terça parte vai ser destruída. No entanto, lembrando que aqui, como já foi a grande tribulação, nós já saímos daqui,
a quantidade de pessoas aqui na terra já vai ser menor. Então já vai ter comida para todos, teoricamente. Porque se os salvos já foram para a glória e ficou aqui menos pessoas, então sobrou mais comida. Então o povo está vivendo em abastança, em abundância. Só que aí Deus manda o quê? Praga para destruir a terça parte da água potável, fica difícil de tomar água, e dos alimentos também ficará difícil. Lembrando que aqui os navios já não estão passando de um lado para o outro para levar alimento. Já não tem a quantidade excessiva de peixe, porque a terça parte também já morreu. Então veja como Deus vai tratando do homem, e o homem, em vez de se arrepender, prefere blasfemar do nosso Deus. Continuando aqui, né? A Bíblia mostra que após o toque da terceira trombeta, 1/3 de toda a água potável do planeta se tornará imprópria para beber. É o Apocalipse 8:10. Haverá muitos mortos neste tempo, por consequência desta água. Sim, a água será de uma maneira que não dá para beber. Vamos ver aí, mesmo em Apocalipse 8, só o versículo de número 11. O nome desta era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram, das águas, porque se tornaram amarga. Deus poderia fazer essa água se tornar doce? Lógico que poderia. O povo saindo do Egito pede água, Deus fala para Moisés, pega um galho, joga na água que chamava Mara, e ela se tornou potável. Todo o povo bebeu. Aqui é o contrário, a água está potável e Deus vai tornar a água amarga. Chama de absinto. Olha aí, informação, professor, aluno, cresce na graça e no conhecimento do Senhor. O profeta Isaías chama este tempo de juízo divino sobre a terra de assolação do Todo-Poderoso. Isaías, anota aí e lê essa referência. Isaías capítulo número 13, verso de número 6. Assolação. Enquanto as 3 primeiras trombetas mostram juízo que atingirão diretamente a terra, a 4ª trombeta fala do juízo que atingirá os luminares celestes. Lembra que a gente leu? Apocalipse 8:12. Agora Deus vai atingir o Sol, a Lua e as estrelas e os astros. É interessante que em outra tradução fala que o que está suspenso no céu. O que está suspenso no céu? Centenas e centenas de satélites. Deus vai acabar com a comunicação que está em redor da Terra em satélites. Você sabia disso? Os corpos celestes, o que está ao redor da terra, será desfeito pela glória do nosso Deus, e o povo não terá mais a comunicação. Mas isso aí é para a grande tribulação. Nós não vai estar aqui, não se preocupar aí com celular, a internet. Isso aí não é para nós, já não nos pertence mais. Vamos lá. O Sol, a Lua e as estrelas perderão 1/3 do seu brilho. O mundo está acostumado a ver catástrofes climáticas em largas escalas, mas produções científicas, só que o que vemos aqui não é ficção, vai acontecer. Falei do filme 2012, se você não assistiu, assiste. Tira só aquela parte de pegar as pessoas e levar naquela arca, naquele navio, eu não lembro agora o que é que salva um grupo de pessoas, mas observe a catástrofe, o que está acontecendo, aquelas placas, aqueles maremotos, aqueles terremotos, os vulcões em erupção. Olha aquilo ali, é ficção tirada de uma realidade bíblica. Ali é uma ficção, mas o que Deus vai fazer é real. E Ele vai fazer, porque Isaías declara o quê? Que Ele sabe o fim antes de haver o começo, porque não existe outro Deus além dele. Chegamos no nosso ponto de número 3, caminhando para o nosso final. Por favor, meus irmãos, não deixa de clicar no gostei. Para você não custa nada, mas para mim vai custar muito. O YouTube vai entender que é relevante. Dá um gostei. Ponto de número 3. O juízo divino sobre a humanidade. Agora vamos falar do homem. O homem sofreu porque não tinha
água potável, o homem sofreu porque não tinha alimento, o homem sofreu porque não tinha o sol e a lua para mudar as estações, o homem sofreu pelo que mais que a gente falou? Sim, a destruição de alimentos, a destruição de animais, no caso marinho, os navios, ali agora vai ser destruição diretamente com o homem, o ser humano, a pessoas. Vamos ver agora, que é o nosso ponto de número 3. Enquanto o juízo anteriores mostrava Deus tocando na natureza, nas próximas pragas, visto na quinta e sexta trombeta, atingirão o homem. Estas duas trombetas abalarão de forma profunda o mundo e atingirá bilhões de pessoas. Bilhões. Que frase, pastor William Barros? Então, o Senhor está dizendo aqui, e eu corroboro com o seu argumento, assino embaixo, mesmo sendo tão pequeno diante do Senhor aqui, do seu estudo, e para você, professor, que bilhões ficarão. É o ênfase que eu quero dar aqui, bilhões ficarão. Porque bilhões não estão acreditando que vai ter o fim. Bilhões estão achando que é ficção, que é invenção de Hollywood. Bilhões serão atingidos. Devia ser o contrário, milhões serão atingidos, porque bilhões foram arrebatados. Mas é o contrário. Milhões serão arrebatados e bilhões ficarão, porque não acredita que nosso Deus vai voltar, vai derramar suas taças, sua ira, sua trombeta, seus selos, será sobre os rebeldes. Quando eu falo rebelde, é que não acreditar no que ele está prometendo. Vamos continuar. 3.1. A praga dos gafanhotos. Lembrando, né? Não esqueça que gafanhoto já foi mencionado no livro de Êxodo. Gafanhotos, lá no livro de Êxodo. Então a humanidade já devia saber que Deus usa a natureza, os seus animaizinhos aí, que para muito insignificante causa tragédia. Me lembra também atual. Lembra no auge da pandemia ou na segunda onda, por aí, não me lembro agora exatamente, mas houve um rumor que estava vindo uma nuvem de gafanhoto vindo para o Brasil. Já não bastava a pandemia, estava vindo uma nuvem de gafanhoto. E o povo ficou aí desesperado, montando uma tarefa de como evitar isso aí. Gafanhoto. Lá no Egito, Deus já mostrou a sua força com os gafanhotos. E na tribulação, aqui nos selos, nas trombetas, Deus usará os gafanhotos também para mostrar que não precisa de bomba nuclear para destruir a humanidade. Um inseto. Eu agora estou errado, irmão. Me corrige aí. Perdão os biólogos, perdão os que entendem. Gafanhoto, ele é o quê? É inseto? É o quê? Não sei. Me perdoe aí. Se você souber, deixa no comentário do vídeo aí. Perdoe os biólogos que estão assistindo, os cientistas que gostam aí do canal Bíblia para o Cotidiano. Põe aí que eu replico na próxima aula, dizendo que você me ajudou, dizendo de que família é o gafanhoto, ok? A quinta trombeta mostra-nos um enxame de gafanhoto que aterrorizarão a terra. Apocalipse 9, verso 3. Possuem aparência horripilante e infernal. Abre aí pertinho, ó. A minha já está aberta aqui. Apocalipse 9, verso de número 7. Vamos ver esse aspecto desse gafanhoto aqui, se é gafanhoto espécie, inseto, bichinho ali, ou se é o João achando que é algo que ele não sabe dizer o que é, mas que parece com um gafanhoto. Há essa discussão. Gafanhoto, a espécie, ali eu não sei se é um inseto, né? Qual é a espécie do gafanhoto, mas enfim, vamos deixar como inseto, que aí fica mais fácil para mim. Se não for, depois você me corrige no decorrer do vídeo. O inseto gafanhoto, ou João está vendo uma máquina, um robô, algo que ele não sabe descrever, e o que ele chega mais perto para descrever é o formato de um gafanhoto, como asas, pernas, as mãos. Ele diz, é como um gafanhoto. Parecia um gafanhoto, mas será ou não é? Só que assim, não dá para a gente saber. O que eu sempre disse isso para vocês e continuo dizendo.
gostando ou não. Ah, professor, você tem que falar com firmeza, com certeza. Eu só posso falar com certeza o que a Bíblia diz o que é. Se a Bíblia não diz, eu tenho que ser, no mínimo, honesto e dizer, não tem essa clareza, então eu não posso ser claro nessa colocação. Então, pode ser que João tenha visto gafanhotos, literal inseto, ou algo que pareça com o gafanhoto que vai trazer essa destruição. Porque a colocação do William Barros eu achei muito interessante, eu vou até marcar. Aparência horripilante e infernal, é o que William Barros aqui coloca. Mas ele dá a citação, Apocalipse 9, versículo 7 ao versículo 10. E o aspecto dos gafanhotos era semelhantes ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então, um gafanhoto com rosto de homem, com coroa. Mas ele disse que parecia com um gafanhoto. Vamos lá. E carros, sem falar, parecia com carros aparelhados para a guerra. Não é carro que nós conhecemos, é carros de cavalo. Sabe aqueles carros com 2, 4 cavalos puxando uma biga? Ali aparelhado para a guerra, é aquela visão, é aquele mundo que João entende, tá? É a colocação de João, então, dizendo que os gafanhotos era aparelhado como carros, porém tinha o rosto de homem. Então podia ser um helicóptero com ter um homem dentro, e João viu ele voando com cauda, seria um helicóptero? Não dá para saber, irmãos. Dá para fazer ilustrações, mas certeza, não dá. Sejamos honestos, é muito mais bonito e louvável a gente falar o que tá. Parece, não sei. O versículo 8 fala mais um pouquinho. Gafanhoto com cabelo, e tinha cabelos como cabelos de uma mulher, e os seus dentes era como leão. Que gafanhoto infernal é esse? Eu vou aqui com o pastor William Barros. Que gafanhoto infernal é esse? Tinha cabelo de mulher, mas tinha os dentes como de leão. O 9, e tinha couraça como couraça de ferro. Olha aí, pode ser um helicóptero, a aparência de um helicóptero aí, né? Por quê? E o seu ruído das suas asas era como o ruído de cavalos quando muitos cavalos correm ao combate. Então pode ser um helicóptero, aquele barulho ensurdecedor. Parece uma coroa em cima das suas hélices ali. Agora o cabelo não entendi muito bem. Os dentes pode ser os mísseis. Entendeu que dá para viajar, mas não dá para ter certeza. Então tem que ser honesto. Versículo 10. E tinha cauda semelhante a de um escorpião. Misericórdia, que negócio é esse, João? É a visão de João. Então se João não diz, não dá para a gente argumentar muito, irmão. Vamos ficar assim, vamos ficar aqui. Era horripilante e infernal a visão desse gafanhoto, ok? Vamos agora continuar aqui. E terão como alvo exclusivamente pessoas. Eles estão designados para ir atrás de pessoas. 9, Apocalipse 9, 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva do campo, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então estava perseguindo quem? Os homens, estavam atrás dos homens. Esses gafanhotos aqui, né? Horripilantes e infernal, atrás dos homens. Por 5 meses agirão, causando um tipo de chaga maligna. Também não sabemos qual. Aqui se dirime uma dúvida muito comum ao estudo do Apocalipse. A Bíblia, olha só, muito comum, preste atenção. A Bíblia não diz que na grande tribulação as pessoas não morrerão, mas mostra que durante a ação deste gafanhoto, as pessoas atingidas por estas chagas malignas sofrerão terrivelmente, mas não morrerão. Sentirão a dor, sofrerão da dor, mas não chegarão a morrer. É o Apocalipse 9, verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá
deles. Na grande tribulação é só sofrimento. Vamos continuar no nosso ponto 3.2, encaminhando para o final. 1/3 da população mundial, uma catástrofe mundial. Imagina a pandemia, o que nós tivemos aqui no Covid, em escala 10, 100 vezes, 1000 vezes maior. Terrível, vai acontecer, é fato. Esta trombeta anuncia um juízo terrível que virá sobre a humanidade. E foram soltos, olha só, os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Irmão, tem anjos preparados, 4 para ser exato, que está já com o dia. Marca aí, professor, dá ênfase na tua aula. Aluno, olha que impressionante como teu Deus sabe o fim antes de fazer o começo. Tem 4 anjos preparados, já sabe o dia, o mês e o ano para ser solto, para destruir a humanidade. A rebeldia será destruída por 4 anjos, que Deus já sabe o dia, o mês e o ano. Matarão a 1/3 parte dos homens. Enquanto na 5ª trombeta pessoas sofrem, mas não morrem, e a praga dura 5 meses, nesta agora, em apenas um momento, numa data marcada, em um momento exato, mais de 2 bilhões de pessoas morrerão. Meu Deus! Considerando a população mundial de 2020, cerca de 7,8 bilhões de pessoas estão vivas. Então, se fosse hoje, seriam mais de 2 bilhões de pessoas morrendo instantaneamente por esses 4 anjos que têm data, tem dia, mês e ano marcado para a destruição. É indescritível o que vemos ocorrer nesta primeira metade da grande tribulação. É coisa terrível. Prega com prazer, irmãos. Prega com alegria, irmãos. Prega para que o povo saiba que isso vai acontecer e eles não queiram ficar neste lugar. Ponto de número 3. A oração dos santos. Antes do juízo das 7 trombetas, acontecerá que Deus nos mostrará as orações chegando como incenso a Deus. Incenso a Deus. As orações dos santos é como incenso que chega a Deus. Remete até o tabernáculo que tinha um censário que representava as orações do santo. Me lembra Zacarias quando vai orar, Zacarias pai de João, quando vai orar e vai apresentar o incenso das orações e o anjo fala com ele. Então, o incenso representa as orações dos santos. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, encontramos o patriarca Abraão junto a Deus, intercedendo pela cidade e Deus livra Ló. Então, as orações foi que livrou Ló. As orações é que vai livrar muitas e muitas pessoas. Por isso que temos que continuar em oração. Sim, diante da revelação que recebemos de tudo que está prestes a acontecer, precisamos orar. É tempo de orar. É necessário buscarmos a face de Deus com o coração contrito e quebrantado. Nós que cremos que seremos arrebatados por Cristo e não passaremos por estas coisas, devemos anunciar a Cristo, pois Deus pode ainda salvar muitas vidas pela pregação do Evangelho. Por isso que eu volto lá para a introdução que o pastor William aqui coloca, na verdade aplicada. Pastor William coloca: a certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo deve, despertarmos a santificação e a evangelização. Então, diante de tudo isso que vai acontecer, só me resta uma coisa: evangelizar, falar do amor de Deus para que bilhões sejam salvos pela oração e pela pregação do Evangelho. Conclusão:
chegamos ao fim dessa lição que é maravilhosa. A conclusão nos diz: precisamos perseverar em oração, confiantemente no caminho da santificação e no cumprimento da missão de fazer discípulos, enquanto há tempo, pois o plano de Deus inclui a manifestação do juízo divino sobre toda a terra. Os planos de Deus continuam sendo para salvar os salvos, vir salvar, trazer os salvos para perto dele, que cumpriu o que Jesus disse: aonde eu estiver, vós estejais também. Então cabe a mim e a você santificar e evangelizar. Então o silêncio, resume, professor, e conclui essa lição. Concluo assim: o silêncio na terra é pela perplexidade do que está para acontecer na humanidade. Então o céu se cala diante da grandeza do que Deus vai fazer na terra, para mostrar para o homem quem ele é, no começo, no meio e no fim, porque ele é atemporal. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Foi um prazer estar com você. Eu te espero na próxima lição.